as cotas entre os dois sócios remanescentes. Então, nós temos uma reserva de capital da limitada para este tipo de ação, em que as cotas do sócio que deseja sair da sociedade serão adquiridas pela empresa e redistribuídas entre os sócios. Ok? Continuando. Os sócios responderão solidariamente pela parte que faltar para a integralização no capital social. Como eu falei, nós temos a situação do capital subscrito e do capital integralizado, ou também realizado. E ainda, os sócios responderão ilimitadamente quando agirem com fraude, violação da lei ou contrato social, que nós chamamos de excesso de mandato. Então, nós vamos ter uma situação atual de gerência em que não era possível, por exemplo, a contratação de uma determinada obrigação. Houve a violação, o excesso de mandato, e aí nós temos a punição com a responsabilidade ilimitada. Existe a possibilidade da penhorabilidade das cotas dos sócios. Segundo o STF, o Supremo Tribunal Federal, admite a penhora em caso de dívidas particulares dos sócios para as sociedades que admitam a transferência de cotas dos sócios sem a prévia anuência dos demais. Então, no contrato social, não está previsto que a retirada de um dos sócios tem que haver, para a retirada de um sócio, tem que haver a anuência prévia dos sócios remanescentes. Nesse caso, admite-se a penhorabilidade das cotas. Para inibir a transmissão fraudulenta do patrimônio do sócio para a sociedade, a fim de ocasionar prejuízo a terceiros, a jurisprudência tem admitido que, no caso de abuso de direito ou prática de fraude pelos sócios no uso da personalidade jurídica, esses sócios poderão ser diretamente responsabilizados. Tá? Então, nós temos aí a jurisprudência e a instituição do Código de Defesa do Consumidor. Então, se houver má-fé, dolo, intenção de fraudar, nós vamos ter uma responsabilização que vai além da responsabilidade prevista contratualmente. As cotas, então, podem ter valores desiguais. Nada impede que a cota tenha valor desigual. E aí, lembrando o seguinte, se você vir na prova CO como cota ou QUO como cota, é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, né, o português admite as duas situações. E cotas não possuem um título representativo. Então, fiz questão aí de colocar cotas e cotas para que vocês... Então, não existe aí um título representativo. Então, não é como uma ação que é um título, que ele se materializa, ele tem cartularidade, por exemplo. Né? Em caso de falência, é obrigatória a integralização do capital social. Há uma empresa que resolve constituir um capital de R$100 mil. E os sócios, dois sócios integralizaram 50 mil. Se for decretada a falência da sociedade, haverá necessidade da integralização do capital social total. É um dos motivos que fazem com que as empresas tenham capitais sociais ridículos. Eu já vi um contrato social em que nós tínhamos 1 centavo de capital social, né? Porque é uma empresa relativamente antiga e não houve a devida atualização monetária daquele capital original. Ok? Continuando. A responsabilidade limitada é dos sócios e não da sociedade. Então, aí nós temos uma situação que, se a sociedade provocar um dano tal, que ela pode ser responsabilizada integralmente por este dano. Denominação social da sociedade limitada. Nós estamos falando da expressão de fantasia, que pode, então, agregar o objeto da sociedade, o ramo, os fins. E aí, alguns exemplos para vocês. Né? A funerária Boa Morte Limitada, fundamental ou limitada, o supositório Tabajara, limitada também, e o motel Casa da Mãe Joana, limitada. Vimos que na denominação social nós temos o objeto da empresa incorporado ao nome. Mas na firma ou razão social nós já não temos a certeza quanto ao objetivo da sociedade. Então, um exemplo para vocês: Chifronélio e Ricardão e Companhia Limitada. Vai restar uma dúvida sobre o que essa empresa efetivamente faz.
De acordo com o decreto 3.708, as sociedades limitadas têm o direito de utilizar tudo que estiver previsto na lei das SA e que não estiver previsto no contrato social. Então, é a lei 6.404, desde que eles sejam compatíveis. Então, subsidiariamente, a limitada pode utilizar a 6.404, a lei das SAs, no que lhe for conveniente. Bem, esta foi a nossa 9ª aula. É sempre um prazer estar com você. Em caso de dúvida, assista novamente a aula ou encaminhe suas dúvidas e sugestões através do nosso site www.concursoviavideo.com.br. E, reforçando, ajude-nos a combater a pirataria. Não compre nem alugue fita pirata. Muito obrigado e até a próxima.